Rodrigo, já que você está com a palavra e o Zé Trajano já deu a opinião dele a respeito, embora possa voltar a aprofundá-la, Fernando Diniz. Fernando Diniz está próximo de uma crise no Fluminense? Fernando Diniz está próximo de uma crise pessoal, porque ontem o que ele fez com o Luciano e com o Marquinhos realmente ultrapassa os limites de alguém que já tinha feito o que fez com o Tietê e parece não aprendeu. Como é que você está vendo a situação do Diniz nas Laranjeiras? Olha, Juca, até por Fernando Diniz ter estado na seleção, eu acabei convivendo e conversando com ele algumas vezes. E às vezes eu fico com a impressão que ele é aquele personagem médico e o monstro, né? Porque assim, ele é uma pessoa gentilíssima fora do ambiente do futebol, né? Uma pessoa aberta a conversar, aberta ao contraditório e tal. E quando ele chega em volta do campo, e isso não é de agora, não foi essa manifestação, ele realmente tem um comportamento irascível em volta do campo. Já teve essa situação com o Tietchan, mas não, aquilo não foi uma coisa fora Exceção. é uma exceção. Todo mundo que trabalha em volta do campo fala sobre esse comportamento dele. Ele fala muito duro com os jogadores dele, de uma forma que beira o desrespeitoso, para não dizer que é desrespeitoso, entendeu? E aí, nesse caso, foi com outro jogador, que é o Luciano. Se você olhar a transmissão do São Paulo Fluminense, muito antes dessa confusão, ele estava dando uma bronca no Marquinho, que Pô, estava jogando no inacreditável. setor dele. Inacreditável. A bronca ali você já estava vendo que ele estava num estado irritadíssimo muito forte naquele jogo, entendeu? Talvez seja a pressão, porque o Fluminense realmente teve um início de ano muito ruim. Então, mas eu não entendo por como o Fernando Diniz, sendo ele formação em psicologia, tendo todas essas possibilidades de ter buscado ajuda para tentar mexer nesse comportamento, ele nunca o tenha feito. Porque um técnico que se orgulha de melhorar as pessoas, aí ele trata, quando ele entra no campo, ele se transforma desse jeito e passa a tratar as pessoas, os jogadores desse jeito, eu acho que não faz sentido. Eu até acho que o Luciano ali deu aquelas malandragens de Luciano ali, talvez merecesse não digo sermão, mas alguma Corretivo. puxada de orelha e tal, mas foi muito excessivo, né? Ele começou a xingar, aí falou, você acabou para mim, não sei o quê. Aí depois tem uma fala, inclusive, curiosíssima, que ele fala para o Daron, mas você me expulsou, todo mundo tá mandando todo mundo tomar caju. Então, por que só eu sou expulso e tal? Então, é uma explicação que o técnico a questão disciplinar para o técnico é mais pesada do que para os jogadores. Mas eu acho que tem uma questão aí que o Fernando Diniz já era para ter trabalhado, porque não dá para ter esse tipo de comportamento em volta do campo. Ele Muito passou bem. muito limite ali, né? Zé Trajano, se você quiser Como é que está acrescentar. a enquete, hein? Falar que nós estamos falando de treinador. Isso só o Rubão é capaz de nos dizer. Ele já vai nos dizer. Mas enquanto ele não nos diz, eu lhe pergunto. Enfim, Abel Ferreira encontrou um adversário maior que ele, a Arena Barueri? Essa história do Barueri, vou te contar, viu? Antes que você fale, olha lá. Cuca 34, Zubeldia 31, Milito 21, Ceni 14. Zubeldia 31, Cuca 34, brigando cabeça a cabeça pelo melhor trabalho até aqui. É o tamanho das torcidas, né, Zé? E onde o programa deve ter mais audiência, mais É. penetração e tal. Eu pensei que você fosse perguntar, você falou em relação a Abel, em relação ao Diniz, em relação ao Zubeldia. Porque consta que o Zubeldia é meio Abel também. Ele é meio agitadinho. Por enquanto está ganhando, ele está tranquilo. Ele é Quando muito, começar a muito perder, ele vai pular gestual no e tal, mas pescoço. você não viu ele perder a linha ainda, né? Pula no pescoço do bandeirinha, do juiz, invade o campo. Abandonou o time lá, eu acho que foi a LDU, assim, que deixou o feito, falou, o presidente falando sozinho, fez a mala, veio embora. Essa história de Barueri me parece uma desculpa esfarrapada. Né? Desculpa esfarrapada. Porque o gramado até é legal, o estádio é legalzinho. Então o Palmeiras só quer jogar
e o Abel, é claro que ele está 3 anos do Palmeiras, sabe muito bem que nem, e não é de agora, que nem todos os jogos são possíveis lá na Arena, já que o Palmeiras é sócio ou algo parecido, e são realizados shows e acontecimentos fora do futebol. Fora aquele tempo que ficou da reforma do gramado sintético. Então, na hora que o time não joga bem e perde, vem essa história, porque eu até concordo com o Arnaldo. O Arnaldo diz que o nosso querido Abel, ele desvia o foco com uma expertise muito grande. Ele pega um assunto, leva para aquele assunto, a gente discute aquele assunto. Barueri entrou na ordem do dia. Se você pegar os nossos mais falados da semana, Barueri, a cidade de Barueri, o estádio de Barueri, entra como os assuntos mais falados da semana. Tudo isso é levado pelo nosso Abel. Além da curiosidade do Abel, que eu não tinha visto ainda o Palmeiras jogar ao vivo, e vi naquele jogo contra o São Paulo, lá no Morumbi. E achei muito curioso que ele vai, depois vem um assistente, vai para o outro lado, depois vem um outro assistente, há um revezamento. E agora os 3 estão suspensos. Os 3 estão suspensos. Deve ser um caso inédito no futebol mundial, né? É um caso inédito. Vai ser o Cebola. Inteira suspensa. É o Cebola. Vai voltar o Cebola, que fez até um bom. Lembra do Cebola, Gil, que fez um bom trabalho? Quando ele entrou como técnico, acho no lugar do Filipão, sei lá. Né? Sim. Mas então que eu vejo essa história de Barueri como uma desculpa esfarrapada para desviar o foco, porque o Palmeiras não vem bem. O Palmeiras não vem bem. O Palmeiras é a pior campanha do Palmeiras nos últimos tempos. E quando vence daquele jeito que a gente vê. Não Agora, joga bem. Eu vou lhe dizer uma coisa, Zé. Desnecessário dizer para você o carinho, o respeito, a admiração profissional que eu tenho pelo nosso PVC. PVC começou a vida dele de jornalista lá na revista Placar. E pela Alicia Klein, que me chama de tio e eu a trato como sobrinha. São duas vozes, né, com lugar de fala e que estão contra Barueri, mas manifestaram isso em 2 brilhantes notas no UOL ontem. Eu que estava achando, como você, que Barueri era mero bode expiatório, recuei da minha posição e passei a eximir o Abel Ferreira de qualquer responsabilidade pela campanha do Palmeiras. Porque se os que têm lugar de fala... Não é um misto de 2 coisas, Juca? Não é um misto de 2 coisas? Barueri é um problema, mas ele só aparece com problema quando o time não obtém resultado. Entendeu? Assim, quando ganha, normalmente, o Palmeiras podia ter ganho, se estivesse jogando bem, ganharia, aí ele não menciona. Mas aí quando o negócio não está andando, o Palmeiras já está no 3º jogo em casa e não ganhou em casa ainda, aí isso vira grande questão, entendeu? Então, assim, tem uma questão com o estádio. Não acho que é um estádio tão fácil de chegar para a torcida do Palmeiras. Não, é difícil mesmo. Mas assim, isso só é levantado quando perde, né? Não, aí eu queria fazer justiça. O Palmeiras mais ganhou do que perdeu lá, mas ele sempre reclama. Ele sempre sente falta da torcida, ele diz que não era jogo para 10 mil pessoas, então ele sempre reclama. Ele sempre reclama. Ficou dizendo que não pode ser cobrado para ganhar o que está jogando lá. Isso aí é demais. Aí é o ponto. Aí foi o exagero. Agora, eu achei isso. Eu achei que era um exagero e o critiquei por causa disso. Mas aí leio a Alicia e o PVC e eu passo a achar que não, que eu é que estou sendo muito chato, muito exigente e que se eles estão concordando, tudo bem, está eximido o Abel Ferreira de qualquer responsabilidade. Quem devia estar reclamando de jogar em Barueri era o Atlético Paranaense. Sim. Que tem o gramado sintético, ele queria jogar no outro gramado sintético. Exato. E não em Barueri. Exato. Né? Ora, por mais que ele defenda, eu vou manter a minha posição. Eu acho desculpa esfarrapada
que o futebol sempre foi feito disso. Isso eu acho um certo elitismo da torcida, um conformismo da torcida que iria ir para o Arena, tirar selfie, ficar no camarote, não sei o quê. O América, meu pobre América, que volta a jogar sábado pelo campeonato da Série B do Rio de Janeiro, é uma faixa antiga, não sei se ainda tem, que era com o América onde estiver o América. É claro que foi diminuindo o número de pessoas que carregava a faixa e que ia onde o América ia, pela idade dos seus torcedores. Não é? Mas o torcedor que acompanha o time, que gosta do time, que torce pelo time, que gosta de ver o time, que acredita no time, tem que seguir com o time. Barueri. Barueri, o que é? Barueri é... Onde é que é Barueri? É tão distante assim? É nos Cafundós do Judas, não é. É menos de 40 quilômetros do centro de São Paulo. Tem um problema do preço de ingresso, tem um problema de preço de ingresso, tem um problema de não se faz um trabalho na região, que ali tem Osasco perto, Carapicuíba perto, são cidades com grande população. Então, é um assunto a discutir, mas ele fala quando o time tivesse ganho, Barueri, não é bom, mas tá legal. Tá, vamos embora. É curioso que a torcida compra a desculpa do Abel, né? O Tite, quando deu justificativa porque estava perdendo, inventaram uma tabela de desculpa, achincalhando ele e tal. Quando o Abel dá uma desculpa, não, realmente, ele tem razão, olha, o estádio não é bom, tal, não sei o quê, papapá. Mas isso tem, óbvio, a ver com a carreira vitoriosa dele no Palmeiras, ele tem muita moral ali dentro, né? Mas é curioso, quando os outros fazem, é tabela de desculpa. Quando ele faz, realmente, ele tem razão. Tal. Olha, eu quero contar uma pequena história, porque como o Zé fez referência, como faz quase sempre, ao América do Zé Trajano, eu quero contar para vocês que muitos anos atrás, nem sei exatamente que ano foi, numa passagem minha por Lisboa, eu vi numa loja 2 times de futebol, um vermelho e branco, outro azul e branco. Aqui na minha sala, lá na televisão. Comprei os 2 e dei o vermelho e branco para Zé Trajano. E eu, que sou preto e branco, fiquei com o azul e branco. Eu não sou torcedor do Manchester City, eu sou torcedor do Pep Guardiola. Na Inglaterra, o time que eu tenho mais simpatia é o Liverpool, por uma porrada de razões. Pelos Beatles, por tudo, e depois pelo Klopp. Né? Mas eu comprei, são 11 bonecos, tem o goleiro. Né, que não eu vou pegar aqui, peraí. Então, dei para o Zé Trajano. Veja que situação. Agora, no domingo, o time vermelho do Arsenal, né, que também tem a predileção de Zé Trajano, pode perder. Peguei 2 aqui, ó. E busca 20. Ali do lado da televisão. Isso. Então. E o time do azul, o time do City, pode ser o campeão. Vamos falar de cultura. E vamos falar de cultura. Hoje, tanto cultura quanto os tipos são 2 temas tristes, mas 2 temas sobre 2 figuras absolutamente gigantescas. Queria falar de Paulo César Pereio, que morreu aos 83 anos. 83. Não é isso? Isso. E um personagem absolutamente marcante na história do cinema brasileiro, na história da resistência brasileira, na história da vida política brasileira, um anarquista brisolista, uma figuraça queridíssima. Eu até publiquei no meu blog ontem ou anteontem uma entrevista com ele num programa que ele tinha no Canal Brasil, cujo título era Sem Frescura. E tá aí. Procurem a filmografia, a história, a vida de Paulo César Pereio, porque esse é um brasileiro que merece, um brasileiro que nunca se conformou com as injustiças, de uma inquietude a toda prova, uma figura muito querida, por quem eu tenho um grande carinho e lamentei muito vê-lo morrer, mas até o enterro dele foi um enterro alegre. As pessoas beberam, tomaram uísque, fizeram festa, cantaram, enfim. Esse foi Paulo César
Péreio, que o Zé Trajano conheceu bem também. Eu vou só acrescentar um dado que pouca gente conhece, ou lembra, não se lembra, que além de ser um baita de um ator, fez mais de 60 filmes e tal, foi dirigido pelo Glauber, pelo Rui Guerra, pelo Babenco, né? E era um grande narrador de offs de documentários, né? Porque tinha uma dicção e voz inconfundíveis, né? Sensacional. É o Péreio. A narração é do Péreio, né? Tinha isso. O Péreio foi compositor, torcida brasileira. O hino da legalidade de 1961, quando Leonel de Moura Brizola uniu o povo gaúcho ali no entorno do Palácio Piratini para que Jango voltasse, para garantir a volta de Jango e a posse de Jango como presidente da República, junto com a Brigada Militar, cercou o palácio com sacos de areia e tal. E teve um hino, o hino da legalidade. E o hino foi composto, vejam vocês, pelo Paulo Serra Péreio. A letra é de uma poetisa, de uma poeta gaúcha chamada Lara, e ele fez a música. Isso em 1961. Existe o hino da legalidade. Durante muito tempo, até o PDT usava, Brizola usava. Então é mais uma faceta dessa figura inesquecível. Estava morando no Retiro dos Artistas. Grande Péreio, saudade, Péreio. E agora a gente vai botar o olho nos tipos. E não é nos tipos, é num tipo que nesse momento está hospitalizado, em estágio sem retorno. Estamos falando do queridíssimo Antero Greco. E eu quero fazer aqui um depoimento que é o seguinte: me ocorreu fazer a ele essa homenagem aqui hoje no nosso Cartão Vermelho, não apenas porque quando o programa começou ele me telefonou para dizer que tinha adorado e tudo mais, e que legal e tal, ver você e o Trajano juntos de novo e tudo mais, mas também porque é o seguinte: Antero e eu trabalhamos juntos na ESPN, mas a vida inteira nós concorremos. Eu editando a revista Placar e ele editando o Esporte do Estadão. Depois eu como colunista da Folha e ele como colunista do Estadão. E era a concorrência mais alegre que você poderia imaginar, porque vira e mexe, trocávamos informação, ele e eu. Mas isso é o de menos. Aqui juntos, no Cartão Vermelho, estão alguém que o chamou para trabalhar na ESPN, que, portanto, foi chefe dele na ESPN, e alguém cuja mulher trabalhou com eu trabalhei o Antero também no Estadão. E você também, mas como é que... trabalhava na mesma época, Juca, porque assim, na verdade eu trabalhava aqui no sucursal do Rio, do Estadão, e a Carol, que é minha mulher, trabalhava lá em São Paulo, né? E eu vi sábado, né? Eu estava saindo um pouco antes, eu acordei muito cedo para correr, e aí eu olhei o seu blog e fiquei